8:26, o endemoniado gadareno. Navegaram para a terra dos gadarenos, que está de fronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Eu vou ler só esse pedacinho, a partir daqui a gente vai meditando, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos traz aqui a situação de um homem que estava num estado considerado pela sociedade daquela época, um estado deplorável. Talvez uma pessoa que seria o lixo da sociedade, que ninguém mais acreditava, que ninguém achava que tinha solução. E a gente pode ver que a palavra fala que esse homem tinha sido por muitas vezes preso, até com correntes e cadeias, e através dos demônios ele quebrava aquelas correntes e voltava para o sepulcro. Então nós vemos aqui a situação de um homem que aos nossos olhos humanos seria impossível de ter alguma situação para o libertar. E como a palavra fala que ele morava nos sepulcros, acredito eu que ele até se alimentava dos cadáveres, porque a palavra fala que aquele homem tinha uma legião. E Jesus, após acalmar uma tempestade, continua navegando para aquele lugar, porque ele tinha ali uma missão a cumprir. E eu quero chamar a atenção da revelação de uma palavra hoje para a nossa vida, que nós vemos que a palavra fala que Jesus ele foi num barco de madeira. E naquela época talvez não tinha ainda os barcos de alumínio, mas se nós compararmos um barco de alumínio com um barco de madeira, o barco de alumínio ele não absorve água, mas o barco de madeira ele sempre está hidratado, ele não trinca com facilidade. E a água aqui hoje representa o oceano que hidrata esse barco, representa a palavra do Senhor, o Espírito Santo. Então, hoje nós como cristãos, nós precisamos andar hidratados, como andava esse barquinho. E o mais importante ainda, esse barquinho levava o Rei da Glória, levava a salvação. Então nós precisamos também ser como aquele barco que levava, transportava a salvação à vida daquele homem. E aquele barco hidratado, mas vemos que o barco não poderia chegar até aquele homem. Mas ele poderia levar Jesus até a praia, poderia levar Jesus e assim Jesus chegaria até aquele homem. Então nós precisamos também ser assim na vida das pessoas. Nós precisamos estar hidratados com o Espírito Santo, através da palavra, para poder levar Jesus em situações que muitas vezes dentro da nossa própria família, as pessoas olham e dizem, não tem mais jeito, para esse daí está acabado. Então, qual que é o nosso dever hoje na sociedade? Embora muitos não estão acreditando na recuperação de pessoas que estão drogadas, pessoas que estão caídas, é levar a salvação, mas não é de qualquer maneira. Nós precisamos estar hidratados na palavra do Senhor, levando verdadeiramente o Espírito Santo do Senhor. Então, quando Jesus chega naquela praia, a palavra fala que aquele homem já vem ao encontro e cai aos pés de Jesus, porque aqueles demônios conheciam quem tinha chegado ali, e eles sabiam que era o único capaz de libertar aquele homem, porque eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Então nós vemos aqui mais uma manifestação que me chama a atenção do amor de Cristo por a vida daquele homem. Então os demônios o rogam para que permita que eles entrem na manada de porcos. Jesus sabia que ele poderia ter problemas com isso, porque aquela manada de porcos representava a riqueza daquele povo, daquela situação. Mas o amor de Jesus por aquela alma era tão grande que ele não se importa se ele vai ter que sair dali debaixo de injúrias, muitas vezes enfrentar problemas com os donos daquelas manadas, e ele permite. Por que ele permite? Porque o amor dele por uma alma é maior que o mundo inteiro. E o que me chama a atenção também ali é que depois que aqueles espíritos malignos eles entram naqueles porcos, os porcos se precipitam no mar e é sacrificado ali aquela riqueza. E nós vemos hoje que muitas vezes para Jesus alcançar muitas vidas, até em testemunhos que a gente tem ouvido, ele sacrifica muitas vezes alguma coisa. Muitas vezes ele sacrifica alguma coisa em meio à família, alguma coisa que aquela pessoa ama, que ela se apega, porque tem pessoas que têm amor ao dinheiro, tem pessoas que têm amor a essa terra, e muitas vezes Deus sacrifica até a própria saúde dela em algumas situações,
porque Ele tem um plano maior que é de salvação. Então não cabe a nós julgar, não cabe a nós, muitas vezes também, querer fazer com as próprias mãos. A única coisa que nós podemos fazer é levar a palavra do Senhor, levar Jesus até essas pessoas, de maneira estratégica, porque quando Jesus chega, não importa se tem situação difícil em meio à nossa casa, ainda que a luta ela pode ser grande, mas na perseverança resistir o diabo, ele fugirá de vós. E para isso nós precisamos estar vigilantes, porque nós sabemos que os demônios eles não brincam, eles não dormem, eles não vacilam quando se trata de fazer o mal. Então, como que nós podemos fazer isso? Somente se estivermos hidratados, como aquele barquinho de madeira que estava hidratado, levando Jesus, e hoje nós levamos o Espírito Santo, através da comunhão com o Senhor, do estudo da palavra, da comunhão com os irmãos. Isso é muito importante. Então, outra coisa que eu fico meditando naquele momento, aquelas pessoas que estavam à sua volta, eles deram mais importância à manada de porcos do que a vida daquele homem que estava naquela situação. Tanto é que eles rogaram para que Jesus saísse de lá, porque deu prejuízo para eles. Então nós vemos que a sociedade que não tem Jesus, ela não está nem aí, ela não se importa com a vida daqueles que estão caídos. Isso compete a nós, porque aqueles ainda não conhecem o amor de Deus. E se nós não fizermos isso, então quem vai fazer? E hoje nós temos visto as igrejas se esfriando de tal maneira que muitas estão focadas em levar o evangelho para quem já está salvo. É importante a comunhão para quem já está salvo, mas o evangelho tem que ter seus focos, tem que ter seus objetivos. Isso não quer dizer só fazer grandes trabalhos evangelísticos. Compete a mim e a você, lá no meu trabalho, lá no seu trabalho, uma pessoa diferente que você conhece, porque o maior poder de levar o evangelho não é nem quando a gente monta um evento e traz um grande pregador. O maior poder de levar o evangelho é individual, é cada um de nós. Então, se nós entendermos essa palavra, nós vamos ver que nós temos a responsabilidade como cristãos de defender e levar o nome de Cristo àqueles que estão presos nos grilhões das trevas. Ainda que muitas vezes nós vamos ser julgados por isso, ainda que muitas vezes nós vamos olhar para a situação e parece que está tendo percas ao invés de ganhos, mas Jesus está salvando a alma, porque não importa para ele as riquezas materiais. É assim que eu vejo que Jesus tem trabalhado. Muitas vezes você fala, quem aqui eu acho que já não teve essa experiência, muitas vezes você pega uma pessoa que está reclamando de tal situação e você começa a falar de Jesus para ela, e aí você vai conversar com ela, ela fala, ai meu irmão, parece que piorou. Só que aí nesse parece que piorou, quando você entende a situação, é o momento que ela mais está se quebrantando, é o momento que ela mais está se abrindo o coração, porque a dificuldade chegou. Enquanto estava a bonança, ela não queria saber de onde estava Jesus. Então muitas vezes quando a gente começa a orar, começa a ensinar a interpretar, parece que aquele momento se tornou pior na vida dela. Mas Jesus começa a tirar algumas coisas, para quê? Para que ele possa entrar, para que essa pessoa entenda que sem o amor de Deus, ela não consegue ir adiante. Então nós temos que entender que muitas vezes nós levarmos a palavra, nós pregarmos, nós orarmos para as pessoas, não vai trazer só a bênção que ela necessita material, porque tem muita gente que está correndo atrás de bênção material. E o mais importante disso é vir a bênção espiritual, que o maior milagre é o milagre da salvação, né? Então, cabe a nós continuar levando a palavra do Senhor, entender que nós podemos ir até a beira da praia, dali para frente é Cristo. Só que se nós não estivermos carregando esse Espírito Santo que Jesus deixou conosco, muitas vezes nós podemos até querer fazer, mas nós não vamos conseguir. Por quê? Porque não estamos preparados para isso. E como que se prepara? Comunhão, aprender de Jesus, aprender e ter comunhão. Eu falei aqui um outro dia, até comentei com o pastor aqui na escola dominical. Particularmente, eu vim entender o que é ter comunhão com Deus há muito pouco tempo. Embora eu tenha me batizado com 13 anos, me desviei, saí da presença, o dia que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus foi totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido. Dali para cá, eu mudei de dentro para fora. Não foi mais somente os meus pensamentos, que quando eu dizia, eu tenho que mudar isso daqui. Então hoje, é claro que a gente não é perfeito, a gente vive, como o pastor pregou aqui no último culto, numa constante guerra,
mas hoje a gente aprendeu em Cristo a mudar o nosso caráter, ser mudado por Ele. E é a partir daí que Ele começa a trabalhar e se revelar na nossa vida. Sábado, por exemplo, eu estava na minha cama deitado e falando com Deus, falei: Senhor, eu não tenho nenhuma palavra para levar, se for da Tua vontade, fala comigo. Quando foi no sábado de madrugada, o Senhor me veio em sonho, me deu essa palavra em sonho. Então o que eu vejo com isso? Que isso faz parte de uma comunhão com Deus, e é uma coisa que a gente se conquista, não é uma coisa que a gente vai construir do dia para a noite, porque Deus, é incrível você observar, quando você começa a ter uma comunhão com Ele, como que Ele te responde rápido. Eu vejo, a própria palavra fala que para os justos Ele se apressa a se levantar para atender, porque a oração no justo pode muito seus efeitos. Então, eu quero que os irmãos compartilhem comigo, que quando nós começamos a ter essa comunhão, tudo que você vai fazer, tudo que você vai colocar na presença do Senhor, você não faz por si mais. Você fala com Deus no seu íntimo, e você começa a ver Deus te respondendo, você começa a ver Deus confirmando através de outras pessoas. Hoje Deus usa N formas para falar com a gente, e muitas vezes a gente não consegue prestar atenção. Então é necessário estar atento a isso. Mas esta comunhão com o Espírito Santo, meus amados, ela é muito importante. Porque como eu fiquei muitos anos dentro de uma igreja, e eu não tinha entendido o que era ter comunhão com Deus, eu posso dizer que eu perdi o melhor de Deus para mim, naquela época, na minha juventude. Porque hoje, quando eu estou numa situação, seja ela financeira, seja ela de saúde, eu vou para o joelho, eu vou falar com o papai. E muitas vezes, quantas vezes aconteceu dentro do meu quarto, o Espírito Santo fala no meu coração: abre a Bíblia sem roleta russa. Eu cato a Bíblia e abro, o olho foca numa palavra, automaticamente está falando tudo o que eu estou vivendo e o que eu devo fazer. Isso é misericórdia do Senhor, é a comunhão diária com Ele. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, eu estou dizendo que eu estou conseguindo ver isso de Deus hoje, porque eu aprendi a me humilhar. Porque se a gente não aprende a nos diminuir e se humilhar e se jogar, assim como aquele homem, mesmo endemoniado, fez, se jogou aos pés de Jesus, os próprios demônios que conhecem se jogaram aos pés de Jesus. E muitas vezes nós temos dificuldade em reconhecer que nós precisamos se humilhar cada dia mais na presença dele. Porque não adianta muitas vezes a gente estar só dentro da igreja e lá no fundo está massageando o ego. Porque eu estou aqui dentro, a minha vida está uma benção, aí você passa na rua, vê aquele que está bêbado, caído, e fala a situação daquele lá. Você tem que olhar com misericórdia, você tem que olhar como Jesus olhava para essas pessoas. Ele atravessou foi até aquela praia, porque ele tinha amor, porque ele tinha misericórdia, porque ele amava aquela alma. E a partir daquele momento, olha que interessante, presta bem atenção nessa revelação da palavra, que ela é muito importante. A partir daquele momento, aquele gadareno, ele se torna um pregador nato do que Jesus fez por ele. Então, muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque quando a gente se acomoda e o Espírito Santo, nós não vamos dando lugar para o Espírito Santo, aquele que a gente olhou lá fora um dia, ele pode estar com muito mais intimidade com o Senhor do que a gente. Então é necessário a gente se atentar para isso. Aquele homem, a palavra fala que ele volta para sua casa, ele até pede para Jesus: permita que eu vá contigo. Mas Jesus tinha alguma coisa diferente para ele, e pede que ele volta para sua casa. E quando ele volta para sua casa, a palavra fala que ele vai pelo caminho pregando o que Jesus tinha feito por ele. Imagino eu as pessoas olhando e falando: não era aquele que estava morando no cemitério, que ninguém dava jeito, que quebrava as cadeias? Talvez agora aquele homem era um dos maiores defensores do nome de Jesus. Então nós temos que observar que quando Jesus quer fazer algo, não importa se a pessoa está lá nas drogas, na prostituição, mas quando ele levanta aquela pessoa, muitas vezes essa pessoa, ela tem mais intimidade com Jesus do que nós que ficamos muitos anos dentro da igreja achando que nós temos intimidade com Jesus. Por isso foi que eu aprendi a me humilhar, por isso foi que eu aprendi a me jogar nos pés do Senhor e falar: Senhor, eu não sou nada, sem Ti eu preciso a cada dia, todos os dias. No primeiro dia do meu encontro com Deus, que eu senti a presença do Espírito Santo, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu ainda estava saindo do mundo porque eu tinha me desviado, e naquela época eu me lembro que foi uma coisa tão forte, tão real, tão especial,
que a gente ainda tinha aquele velho costume de vez em quando ver uma bobeirinha aqui no celular ou na internet, e eu me desfazendo de tudo aquilo, falando, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu comecei a pegar nojo. Uma pessoa que antes se interessava, que buscava, dava uma olhadinha aqui, eu comecei a pegar nojo. Isso era o Espírito Santo. Eu me lembro de um dia que eu abri o meu computador, já fazia várias semanas que eu não queria mais nem saber, eu tinha me humilhado, falei, Senhor, para mim isso aqui não serve, porque eu não quero perder a minha salvação. Eu me lembro que eu abri o computador, pelos stories que tinha ali, foi numa página imprópria, eu senti uma mão pegando o meu rosto e virando para não olhar. Quando eu senti aquela mão suave empurrando o meu rosto para não olhar para o computador, automaticamente com a outra mão eu deletei e mandei formatar o computador no outro dia. Então, nós vemos que quando o Espírito Santo chega de verdade, nós deixamos todo o nosso ego de lado, tudo aquilo que nós achamos que somos e não somos. Nós começamos a olhar realmente para aquele que está caído. E é isso que Jesus vai cobrar de nós nos últimos dias. Porque lá em Apocalipse ele fala, apartai-vos de mim que cometeis iniquidade. Porque eu estava preso e vocês não foram me ver. Eu estava com fome e não me alimentaram. Eu estava com sede e não me deram água. E isso, meus irmãos, às vezes é uma simples palavra. Muitas vezes nós estamos dando água para uma pessoa numa simples palavra. Muitas vezes nós estamos dando